Olá, sejam bem-vindos ao 19º dia do nosso propósito de 21 dias de entrega para o ano de 2021. O nosso tema hoje é Ore entregando a Deus os seus medos. A palavra de Deus nos diz no livro de Jó, capítulo 3, versículo 25. Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Hoje nós vamos entregar a Deus todos os nossos medos. Nós vimos que essas palavras foram ditas por alguém que sabia exatamente o que estava falando. Jó sempre teve muito medo de maldição, tanto é que quando os filhos dele faziam uma festa, ele já ia lá, já consagrava, o sacrifício, até antes mesmo deles pecarem, porque ele tinha muito medo de indispor com Deus, porque ele não queria que nenhum mal sobreviesse a ele. E Jó está dizendo, olha, aquilo que eu temo me sobrevém. E o que eu receio me acontece. Por isso, hoje nós vamos falar dos medos que muitas vezes nós temos com relação ao futuro. Talvez nós estamos orando aqui nesses dias e você já sente medo de algumas coisas que podem acontecer no próximo ano. Algumas pessoas ainda estão muito receosas, ainda estão com muito medo dessa pandemia que teve. Algumas pessoas ainda não conseguiram se aprumar, outras ainda têm muito medo de pegar essa doença, E isso pode trazer um travamento muito grande para a vida das pessoas, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. E nós cremos no amor de Deus. É por isso que nós vamos lançar hoje fora todo medo. Então, minha pergunta para você hoje é, do que você tem medo? Qual o medo que você tem? Eu tenho medo de ser traído, isso acontece muito com alguém que está num relacionamento e já sofreu uma traição antes e agora está num novo relacionamento. E às vezes a pessoa que está na vida dela agora está sofrendo por algo que outra pessoa fez. Aí o casamento não apruma, o casamento não anda, o relacionamento não dá certo pelo medo da traição. E às vezes esse medo de traição pode acabar atraindo esse mal para a sua vida. Tem pessoas que trabalham e vivem com medo de perder o emprego. Talvez só ele em casa está trabalhando e às vezes começa a demissão na empresa e ele está com muito medo, Medo de não conseguir continuar empregado. Aí já começa a imaginar, e se eu perder o emprego, como é que vai ser? As contas que eu tenho para pagar. E às vezes esse medo pode atrair esse mal. Tem pessoas que têm medo de perder seus filhos, Do filho envolver com droga, do filho não dar certo na vida, do filho envolver com crime, do filho ser preso. E às vezes vive naquele receio todos os dias, com muito medo do que pode acontecer com os filhos. Alguns pais sabem que alguns filhos eles são muito propensos ao mal e por isso vivem com medo desse desfecho na vida deles. Algumas pessoas têm medo de doenças. Talvez alguma doença que já teve, às vezes já enfrentou um câncer, já passou muita dificuldade com isso, aí hoje vive morrendo de medo do câncer voltar. Às vezes alguém da família já teve câncer, morreu com câncer, e aí todas as dores já começam a pensar que pode ser o câncer, que pode ser o mal, ou algum outro tipo de enfermidade, que às vezes não seja um câncer, mas tem alguma outra doença que seja repetitiva na família. Outras pessoas vivem com medo de perder a casa, vivem com medo de não dar conta de pagar aquilo que deve, vivem com medo das dívidas e, às vezes, para se ter alguma coisa, é preciso encarar algumas dívidas. As pessoas que têm mais ousadia, elas têm muito mais chance de conquistar bens e conquistar coisas. Tem pessoas que às vezes estão olhando da casa e a casa está toda acabada, precisando de reforma, está acabando todo dia. E para essa reforma ele precisa enfrentar uma dívida, mas já está com muito medo. Lembrando que dívida você só tem que se passar do dia de pagar e você não tiver pagado. Às vezes, a ousadia faz falta na vida de muitos cristãos e algumas pessoas podem deixarem de ser abençoadas, de receber o melhor de Deus exatamente porque tem medo. Tem gente que tem medo de obra de macumba, tem gente que tem medo do vizinho porque ele é espírita, tem gente que tem medo da inveja, tem medo de tanta coisa que esse medo que sente acaba traindo muito mal para si. Hoje, nós vamos entregar a Deus todos os medos que nós temos. Tudo aquilo que você tem medo de que não dê certo na sua vida. Às vezes é um medo que está atraindo mal para você. Hoje, nós vamos orar e vamos entregar a Deus todo medo. Isso é uma oração bem particular, porque cada pessoa tem os seus medos. Cada pessoa, ela sofre muitas vezes interiormente, sem até contar para os outros,
Porque às vezes algum medo que tem, se alguém ouvir, vai dizer, mas você é muito idiota. Mas a gente sabe que cada pessoa sabe de si. Às vezes alguém vai dizer para você, mas esse medo seu é muito bobo. Cada um sabe onde lhe dói. Eu sei que problema para ser grande basta ser o nosso. Então medo para ser grande basta ser esse que você sente. Por mais bobo que ele pareça, se te atrapalha de alguma forma, hoje nós vamos entregar na mão de Deus todas as situações que nos causam algum tipo de medo. Se você tem algum medo ou algum receio de alguma coisa, de algum mal que você vive esperando que ele aconteça, hoje você vai orar comigo em nome de Jesus. Nós vamos fechar a porta para todo mal que pode nos sobrevir no ano de 2021, em nome de Jesus. Você consegue acreditar? Então ora comigo. Senhor meu Deus e meu amado Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te entregar cada pessoa que me ouve agora, que no coração está temeroso, pessoas, Pai, que sentem medo das mais diversas coisas, pessoas que têm medo de obra de macumba, de obra de feitiçaria, de pessoas malignas, pessoas que têm medo de ser traído, de ter o casamento acabar, de pessoas que têm medo de viverem sozinhas, de serem abandonadas pelos seus cônjuges, pessoas, Pai, que têm medo de perder o emprego, que têm medo de perder seus filhos, pessoas que estão com medo de doenças, pessoas, Pai, que estão com medo de que 2021 seja um ano tão difícil quanto o ano de 2020, que em nome de Jesus Cristo, Pai, cada um desses possa saber lançar sobre o Senhor Jesus Cristo todo medo, todo receio, todo mal que está na alma, para que possam viver uma vida tranquila, que em nome de Jesus hoje, todos possam sentir o verdadeiro amor que vem de Deus no coração e que através desse amor possam lançar fora tudo que causa medo, tudo que causa angústia, tudo que causa dor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro cada uma dessas pessoas abençoadas. Eu declaro coragem, eu declaro força para esses que precisam tomar alguma decisão séria, Pai, e que estão com medo, Deus, de se posicionarem. Que em nome de Jesus Cristo, uma ousadia vindo do céu hoje invada essas vidas de maneira, Pai, que elas tomem a melhor decisão, que elas possam assumir, Pai, todos os riscos na certeza de que jamais estarão sozinhas, porque o Senhor é conosco. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu declaro abençoado cada uma dessas pessoas, que elas possam lançar fora todo medo hoje, em nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Sinta-se à vontade para fazer a sua própria oração. E se tem algum medo que ainda está no seu coração, faça uma oração especial. E que Deus te abençoe.